Olá, queria conversar com você sobre o poder do hábito. Inclusive, isso é o título de um livro muito interessante que eu recomendo que você leia. O hábito, pessoal, ele está baseado numa coisa chamada sistema de recompensa, que é algo que nós temos muito forte dentro do nosso processo de comportamento. Deixa eu explicar para você de forma bem simples o que é o sistema de hábito, né? Um hábito ele começa com uma coisa chamada deixa, que é uma espécie de um sinal do ambiente que faz com que você inicie uma rotina. Ao exercer esta rotina, você tem uma sensação de prazer que é a recompensa. Essa recompensa aqui, depois, em outro vídeo a gente pode conversar melhor, ela é baseada em dopamina, ok? Você recebe doses de dopamina a cada vez que exerce um hábito que já está introjetado na sua forma de se comportar. Então esse aqui é o chamado loop do hábito. Eu queria falar para vocês o seguinte, boa parte do nosso comportamento é baseado em hábitos. Quando nós fazemos alguma coisa sem pensar, nós estamos fazendo ela por hábito. E quando isso acontece, as áreas do nosso cérebro que se ativam são áreas bastante primitivas. Dentro do nosso cérebro, a área que mais fica ativa nesse momento é uma área chamada gânglio basal, que é uma área bastante primitiva do nosso cérebro. É uma área que não precisa de lógica nem de raciocínio para ser ativada. Então, quando a gente faz um comportamento habitual, a gente está seguindo muito o nosso emocional, a gente não está pensando no que está fazendo. Agora, deixa eu falar para vocês, como é que isso aqui se traduz para o ponto de venda, né? O PDV, que é o nosso ambiente de conquistar o cliente. Já ouviram falar em compras habituais? Deixa eu puxar um slide aqui para você entender o que eu estou falando. Olha essa imagem aqui. Ao olhar essa imagem, você está percebendo que existem alguns caminhos percorridos dentro desse ponto de venda, são cores diferentes de cada um desses trajetos. E isso aí foi um estudo feito por uma multinacional de bem de consumo, onde eles pegaram uma shopper, né, e acompanharam ela durante um período de mais ou menos 15 dias para verificar como é que ela se comportava no supermercado. E o que eles ficaram extremamente surpreendidos? Que mesmo quando essa shopper possuía missões de compra diferentes, ou seja, quando ela ia fazer uma compra de reposição, ou uma compra de abastecimento, ou uma compra de ocasião, ela se comportava de uma forma muito semelhante. Você viu o gráfico que eu mostrei, você percebeu que os tracejados eles acontecem basicamente nas mesmas áreas. Então, quando a gente entra dentro de uma loja que a gente está habituado, nós somos automaticamente conduzidos a seguir hábitos. O que você precisa saber, gente? Quando você está ativando o ponto de venda, você tem que conhecer os hábitos do cliente. Porque só baseado naquela imagem que eu mostrei, o quanto que você já não teria de ganho sabendo onde é que aquela shopper fica mais tempo, ou qual gôndola ela sempre percorre. É naqueles pontos que você vai conseguir fazer com que ela adquira novos hábitos, você vai introduzir deixas e vai criar novas rotinas e, consequentemente, vai fazer com que ela se habitue de novo. Isso explica, pessoal, por que quando nós vamos a uma loja que a gente não conhece, a gente sai com aquela sensação de desconforto. Isso nós chamamos de desconforto cognitivo. Experimenta aí no supermercado que você não está habituado. Você não vai ficar feliz, porque você vai ter trabalho para encontrar as coisas. Agora, quando você vai no supermercado que você conhece, você vai percorrer basicamente os mesmos corredores e vai sair de lá com uma sensação de relaxamento. Por isso que quando a gente entra na loja, a gente dá uma desligada e acaba ficando, né, mais propenso à compra por impulso. Então, gente, o que você tem que saber? Estudem os hábitos e os comportamentos do shopper de vocês para poder interferir nesse processo, criar novos estímulos e fazer com que o shopper, né, seja basicamente conduzido de acordo com o nosso interesse. Tá bom, gente? Essa é a ideia desse vídeo sobre o poder do hábito. É um assunto muito interessante que você pode depois aprofundar no livro que eu indiquei no início do vídeo. Até o nosso próximo encontro. Ele nos conduz a tomar muitas das nossas decisões sem que a gente pense. Aí vem aquilo que a gente chama de compra impulsiva, compra por impulso.